mais uma noite, mais uma oportunidade que Deus me concede para estarmos juntos, trabalhando através do estudo, do conhecimento, para que a gente possa ser criaturas livres, felizes, né? Pois bem, então a gente agradece sempre a Papai do Céu por esta feliz oportunidade. Boa noite, meu amigo Braga. Que Deus nos abençoe, meu irmão. Que Deus lhe dê muita força, viu? Eu tenho lhe acompanhado muito no Face e sinto que Papai do Céu realmente está lhe dando essa força que você precisa, viu? Tenho notado isso. Então, prezados amigos e irmãos, que a paz, que a luz do Mestre Jesus, esse amigo incondicional, nos abençoe, nos proteja e dê para nós a coragem, a força de estarmos nesta vida trabalhando para o nosso crescimento espiritual. Boa noite, minha amiga Aline, um prazer muito grande estar sendo ouvida por você e pelas minhas irmãs que estão chegando aí, tá certo? Então, eu vou fechar meus olhos, mentalizar Jesus e dizer: Mestre amigo, já estamos sentindo a tua presença através dos espíritos trabalhadores, bons espíritos amigos, dos nossos anjos guardiões, por estarmos sempre unidos aqui trabalhando. Então, Senhor, neste momento, eu quero iniciar o meu trabalho dando a todas aquelas criaturas que nesse momento na sua vida estão sendo pais, que o Senhor dê a eles muita paz, muita luz, muito entendimento, para que esses pais possam continuar nesta luta de educação dos filhos que o nosso Deus confiou a todos. Então, que Jesus nos abençoe, que Deus nos proteja, que a Virgem Santíssima envolva todos nós e o nosso lar, dentro da nossa casa, as suas luzes de amor, de paz e serenidade para a nossa casa. Então é uma alegria muito grande estarmos aqui juntos. Luiz Cláudio, boa noite, querido. Marineide, nossos irmãozinhos, que eu sinto uma falta do contato físico, né? Do abraço, aquele abraço que quando a gente sente, dá um sentimento assim de fraternidade muito grande. Então eu sinto falta desse abraço, mas eu tenho fé em Jesus que não vai demorar muito mais não, né? Para a gente estar unido mais uma vez. Pois bem, o assunto de hoje, o tema é medo da morte. A gente não vem aqui nesta noite falar de alguma coisa fúnebre, de uma coisa triste, muito pelo contrário. É a doutrina espírita trazendo a luz para o nosso entendimento, mostrando a transitoriedade da nossa vida aqui na Terra. É mostrando que temos um tempo de chegar e um tempo de voltar. É como diz, as pessoas que estão partindo hoje, elas não estão indo embora, elas não estão morrendo, elas estão sendo chamadas e aí elas estão indo para o mundo espiritual, lugar, a casa que a gente também vai voltar para lá. Então a morte
Não é uma coisa triste quando a gente começa a compreender. O temorzinho da morte, ele é até natural. E tem, sabe, uma questão da própria providência ter feito isso. Porque com esse temorzinho da morte que a gente tem, a gente preserva a nossa própria vida. Como até os animais também, né? Os animais, eles também pressentem o perigo e eles têm como preservar a sua vida. Isso é uma questão, chega a ser até uma inteligência rudimentar que Deus nos deu, mas que a gente vai compreendendo a grande finalidade da nossa estada aqui, da nossa volta ao mundo espiritual. O Espiritismo, como a gente sempre tem estudado, é a doutrina da razão, é a doutrina da análise. Por isso, nos ensina a ter uma fé raciocinada. Porque, veja bem, a gente tem aprendido com os nossos irmãozinhos, que já estão numa condição melhor, muito melhor que a nossa, que já tem entendimento, quando ele vem dizer que a morte é uma libertação para nós, para o espírito. Como diz até o nosso irmãozinho Raul Teixeira, numa das lives que ele fez, que ele tem, onde ele diz que a morte é uma libertação para quem vive se preparando para essa libertação. Por que a gente tem o Evangelho de Jesus? Porque é nele que a gente aprende, sim, que a gente deve amar, que a gente deve ser solidário com os nossos irmãos, que a gente deve compreender a necessidade que a gente tem de estarmos interagindo de uma forma fraterna com os nossos irmãos, como falou o nosso próprio irmão maior Jesus, quando ele diz que a família humana, ela é uma só. Como a gente não pode estar todos ao mesmo tempo unidos fisicamente, estamos divididos em grupos familiares, né? E é através desses grupos familiares que nós vamos nos melhorando, é através desses grupos familiares que a gente vai encontrando pessoas que pensam igual a gente, que a gente se afina, que a gente vai encontrar também pessoas que é diferente, que pensa diferente, que tem um processo, às vezes até espiritual, uns menos, outros mais adiantado do que a gente. Então, essa vida atual, ela tem a grande finalidade, quando a gente vem para aqui para a Terra, pôr em prática todos os ensinamentos que a gente estudou, que se programou na vida espiritual. Então, nossos irmãos não estão morrendo, se acabando, não estão. Eles estão voltando para os lugares ou lugar de onde vieram. E o interessante, o melhor de tudo isso, é quando a gente aprende, né, com o Evangelho de Jesus, que à medida que a gente vai se melhorando, a gente vai adquirindo um lugar melhor, um ambiente mais saudável, né? Então, a morte não passa de uma chamada para o mundo espiritual. Naturalmente que a gente fica sofrendo, porque é natural esse sofrimento, a saudade, a dor da distância, a falta do convívio físico, realmente faz a gente chorar, faz a gente se sentir. Mas veja bem, quando nós começamos a despertar para essa vida real, que é a vida espiritual, a gente diminui o sofrimento, porque a gente vai começar a compreender que não, os nossos amores
não estão perdidos. Que nós iremos nos encontrar, nos abraçar. Agora, para quem vive uma vida, levando uma vida de maldade, distanciado do amor do Cristo, ou pelo menos não fazendo esforço para crescer, para ser melhor, aí essas pessoas realmente, elas devem temer a morte. Porque aí não será uma coisa realmente agradável. Porque é como se fôssemos fazer uma viagem e o país que nós escolhemos para viver, a gente não tem condições, por exemplo, monetária para ficar num país bom, num hotel bom, num apartamento bom, a gente não tem condições financeiramente. Mas aqui é diferente. Aqui, à medida que a gente preenche a nossa bagagem com as coisas que Deus tem nos ensinado, com a vida que a gente tem levado, abraçando a todos, compreendendo todos, procurando ser pessoas mais resilientes, né? A gente sabe que não é tão fácil assim, não. A gente sabe, a gente tem certeza, gente. E Deus e Jesus, mais do que ninguém, eles sabem da nossa dificuldade, porque a gente a gente está com vida muitos séculos, até de milênios lá para trás. Então a gente não pode se tornar um espírito numa encarnação, num 2, 10, sei lá, quantas já tivemos ou forem necessárias. A gente não pode se melhorar, virar, como se diz, espírito nobre, espírito puro dessa maneira. Mas no momento em que a gente se destina a compreender os ensinamentos do Cristo e começa a fazer o esforço para ser uma pessoa melhor, a gente já está adquirindo bagagem para chegar no mundo espiritual numa condição melhor do que como chegamos aqui. Eu tenho certeza da minha parte, eu tenho certeza absoluta que hoje eu estou muito melhor do que quando aqui eu cheguei. Eu tenho certeza, e vocês também podem ter certeza. É só a gente observar o que nós somos ainda, quais são as nossas necessidades espirituais, o que é que a gente tem que passar pela vida, as nossas tendências. Então tudo isso vai dizer quem fomos nós, mais ou menos a gente tem uma ideia. Então se a gente já começa a trabalhar em cima dessas qualidades não muito agradáveis, a gente já começa a se melhorar. E é isso, meus queridos amigos e irmãos, que a gente está nessa bênção que é a doutrina espírita. Porque veja só, ter fé não é dizer assim, eu acredito. Não é. Ter fé não é dizer simplesmente, eu acredito. O próprio Evangelho, o próprio Espírito diz que ter fé é a gente dizer assim, eu sei. Eu sei que eu tenho assistência de Deus. Eu sei que eu tenho assistência de Jesus, do mundo espiritual. Eu sei que quando eu partir daqui, eu vou para o mundo espiritual. Meu corpo vai embora, vai se decompor, mas eu, o ser pensante, o ser inteligente, esse daqui vai, certeza absoluta, vai para o mundo espiritual. E como é que a gente pode ter essa certeza? Essa certeza chega com os ensinamentos do Espiritismo que ele vem trazer para a gente. Porque quem vem nos dizer não é uma pessoa igual a mim, que ainda tem uma bagagem muito pobre e que ainda estou aqui nessa terra. Quem vem dizer são aquelas criaturas que já alcançaram posições de grande elevação espiritual
está numa condição, claro, bem muito melhor que nós, e vem relatar exatamente, testificando, comprovando aquilo que os espíritos, até os espíritos que não têm grandes conhecimentos, eles vêm dizer. Então, o medo da morte, a gente vai perdendo à medida que vai compreendendo, porque aí vai dizer assim, isso é uma questão de lógica. Porque eu sempre digo assim, meu Deus, se eu não fosse espírita, o que seria de mim? Porque desde criança que eu duvido de tudo. Quer dizer, tudo o que queriam botar na minha cabeça, que, por exemplo, tinha o céu e tinha o inferno, e outras coisas mais que é próprio de se ensinar às crianças, né? Que eu também não acreditava, em cegonha, bicho-papão, essas coisas todas, né? Então eu tenho um espírito autocrítico muito grande. Agora, se não fosse a doutrina espírita, para me explicar, para me convencer, a minha vida seria muito difícil, mas muito difícil mesmo. Mas graças a Deus, Jesus, na sua infinita misericórdia e bondade, quando ele nos prometeu que estava voltando ao Pai, estava voltando para o mundo espiritual, vamos dizer, para o céu, de onde ele saiu, um espírito tão nobre, que é só luz. E ele disse, olha, eu vou. Ele disse para mim, ele disse para você também, eu vou, mas eu vou mandar o Consolador, porque ele vai dizer muito mais do que eu estou falando agora. Porque você não vai compreender agora se eu falar das coisas espirituais. Então, eu não tenho condições de falar. Eu estou traduzindo o pensamento de Jesus. Deixou suas parábolas, que hoje é muito bem interpretada pelos espíritos, que se não fosse essas criaturas, seria muito difícil compreender. Até compreenderia, mas numa fé cega, aí compreenderia. Mas para você compreender numa fé raciocinada, como pede os espíritos através da codificação de Kardec, tem que pensar. Porque veja só, os nossos irmãos de outras religiões, quando eles falam da ressurreição, gente, a ressurreição do corpo, então a gente já sabe, até indo para a própria ciência, né, convencional, humana, a gente sabe que a ressurreição do corpo é impossível. E Deus é tão inteligente para fazer a gente voltar no mesmo corpo que já foi deteriorado. É muito difícil compreender isso. É muito difícil aceitar essa teoria. Mas quando ele fala daquela coisa que a gente tem como base da doutrina espírita, que é a reencarnação, quando vem mostrar para a gente que a reencarnação não se trata de uma fé, a reencarnação se trata de lógica, e a gente tem que ter bom senso. Então todo esse processo da reencarnação, quando a gente começa a estudar isso aí, é o primeiro sinal para não se perder no mundo com medo da morte. Mas hoje eu vou me basear, eu estou aqui com o livro dos Espíritos, e estou aqui com o livro O Céu e o Inferno, que é uma obra-prima, O Céu e o Inferno. Porque ele vem realmente dizer quem são os espíritos que estão felizes, quem são os espíritos que estão sofrendo, e mostra a causa. E faz bastante sentido tudo isso. É muito interessante. Agora, o que acontece quando eu encontro uma pessoa de uma outra religião, que eu vejo que ainda não tem maturidade para isso, aí eu também não forço a barra, como nós não forçamos a barra para entender. Mas hoje em dia, os nossos irmãos de outras igrejas, o católico, por exemplo, a sua maioria é reencarnacionista, gente. Porque eles já começam a visualizar
uma coisa diferente, um Deus mais vivo, um Deus que nos acolhe, que nos dá oportunidade de aprender, de ser melhor através desse processo. Então, Kardec perguntou aos espíritos assim: o medo da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor, visto que eles têm diante de si o futuro? Como é que muita gente fica perplexo? E até espíritas. Até espíritas. Porque, minha gente, olha, a gente ter o medo, é o medo do desconhecido, é bom, é normal. Como eu falei no começo, que esse medinho faz a gente preservar a nossa própria vida. Mas pavor da morte, depois que a gente começa a estudar essa doutrina, não há razão para nós espíritas termos pavor. Porque a gente trabalha com essas criaturas, a gente vivencia esses ensinamentos, e é muito importante para a nossa felicidade. Olha, veja só, vocês já imaginaram, você já imaginou se a gente vivesse aqui a vida toda? Seria muito enfadonho, muito enfadonho. Para quem acredita que tem um céu e que tem um inferno, horrível, horrível. Porque veja só, eu tiro sempre com exemplo comigo. Não sou ainda criatura de céu. Estou muito longe disso. Então, meu Deus, eu vou sair daqui e vou para o inferno? Vou me queimar nas labaredas? Das labaredas do inferno? Então eu começo a pensar, isso não é possível. Se nosso Deus, que é amor, que nos criou, foi Ele que nos fez. Nossos pais trabalharam junto com Deus, dando-nos um corpo físico. Eles têm uma participação muito importante, dando-nos um corpo físico. Mas a alma, quem criou, foi Papai do Céu. Então Ele, no seu infinito amor, ia nos criar para a gente ir para o inferno? Não faz o menor sentido, gente. Não faz, não tem lógica isso. Então é preciso que a gente pense dessa forma, para a gente compreender que a gente tem um Deus de amor, não aquele Deus vingativo. Às vezes alguém diz assim, a gente tem que temer a Deus. Eu digo, não, eu não tenho que temer a Deus. Eu amo a Deus. Porque quando a gente não ama uma pessoa e tem medo dela, a gente respeita por medo, mas não ama. Então é preciso amar a Deus. É preciso amar a Jesus, nosso guia e modelo aqui na terra. Estamos longe de ser 100% igual a Ele. Está muito longe ainda, claro. Mas a estrada já está pronta para a gente caminhar. A estrada está pronta. Jesus, quando veio aqui, iluminou as estradas do amor e do bem. Agora, muitas vezes a gente não quer enxergar. A luz está na nossa frente e às vezes a gente continua em trevas. Então, quando Kardec perguntou aos espíritos, porque tanta gente aí fica tão perplexo com a morte, eles disseram assim: é errado que tenham esse temor, é errado. Todavia, procuram persuadi-las em sua juventude. Quer dizer, a gente foi criado, nós fomos criados, pelo menos eu fui, quando era criança. Não era meu pai, porque meu pai já era espírita, não me dizia que tinha céu e inferno, mas de um modo geral, na escola, na igreja não, que eu não frequentava a igreja, eu fui a única que não frequentei a igreja. Mas as outras pessoas com quem eu convivia falavam que tinha o céu e que tinha o inferno. Então nós fomos criados dizendo que existe Ele. Então a gente colocou em nossa cabeça que
O inferno, de fato, é um lugar determinado, circunscrito, como eles dizem, um lugar determinado, onde deve ter uma fornalha muito grande. Nós fomos criados escutando isso. Saímos da infância escutando isso, fomos para a adolescência escutando. Então, quando chega agora na fase adulta, é preciso que a gente procure a base do amor, do ensinamento de Deus, para que a gente não continue vivendo como éramos quando criança. Hoje nós já estamos numa idade, não digo material, mas uma idade mental, que já temos condições de procurar essa verdade. Então ele diz, a morte não inspira ao justo nenhum medo, ao justo, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. Nós, com a nossa fé, com aquilo que a gente tem aprendido, a gente tem a certeza do futuro. A esperança, aí ele diz, lhe faz esperar uma vida melhor. É a esperança que nos dá força. É a esperança que alavanca essa vontade de ser pessoas melhores. Então ele diz, e a caridade também, da qual praticou a lei, a caridade nos dá a certeza de que não reencontrará no mundo em quem vai entrar. Quer dizer, se a gente não tem um conhecimento, uma base, uma informação lógica de todos esses ensinamentos da doutrina espírita, a gente vai ficar perdido como cego em tiroteio. Eu lembro bem que tem um amigo meu, que hoje ele não está aqui, ele não está em Pernambuco, médio, vidente, uma vez ele chegou em casa, eu já até contei para algum de vocês. Ele chegou em casa e estava lá esperando por ele um padre que eu conheci muito, que era uma pessoa até muito bacana. Ele era uma pessoa assim, tá? Bem simpática, bem agradável. Quando meu amigo chegou, quando ele chegou em casa, viu a figura dele, estava ali. Aí ele perguntou, onde está o céu que eu tanto preguei na igreja? Até meu amigo disse assim, mas tanto médio em Goiânia, ele foi logo para mim. Então, meus amados irmãos, é a importância da gente estudar, da gente buscar a racionalidade, porque muita gente tem medo de contestar Deus, que acha que é um pecado contestar Deus. Não é contestar Deus levianamente, não. É dizer, esse ser superior, ele existe, eu tenho que ir buscá-lo. E vocês sabem que quando a gente procura compreender, estudar Deus com amor no coração, ele já está dentro de nós, essa luz se abre, essa luz ilumina, e a gente começa a entender o que é Deus. E a gente vai matar logo a morte, como a gente diz, que o Espiritismo matou a morte. Pois bem, na pergunta 942, que eu quero depois chegar aqui no livro O Céu e o Inferno, ele diz assim, certas pessoas, olha a pergunta, certas pessoas não acharão um pouco banais esses conselhos para ser feliz sobre a terra? Não verão neles que chamam lugares comuns, verdade repetida? Não dirão elas que, em definitivo, o segredo para ser feliz é saber suportar a sua infelicidade? Será que muita gente vai dizer assim, poxa, será que o certo para eu ser feliz aqui na terra, eu tenho apenas que suportar as minhas desventuras, vamos dizer assim, a minha infelicidade? Aí eles dirão, há os que dirão assim, e muitos, mas ocorre com eles o mesmo que com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta,
gostariam de ser curados sem remédio e continuando a se predispor às indigestões. Veja só. É preciso, como diz o próprio mestre, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Aí eu digo, e coração amoroso para querer compreender, aprender e aceitar essas realidades. Sofrer, a gente sofre, mas o sofrimento, ele é proporcional à capacidade do nosso entendimento. Eu posso ter um problema, você ter o mesmo problema, e eu sofrer muito mais do que você. Se você tem um entendimento maior, se você já tem uma visão de mundo espiritual, e eu não tenho tanto quanto você, eu vou sofrer, muito mais. Então, o que essa doutrina também tem de maravilhosa são esses esclarecimentos, porque nos faz não ser acomodados. Porque a doutrina espírita, gente, eu sempre digo, a doutrina espírita é uma coisa dinâmica. Não é aquela, eu vou sofrer, esperar meu dia de partir, não. Não é isso. Eu estou sofrendo. Eu tenho este problema. Que, aliás, a gente vem para a Terra para resolver problema. A realidade é essa. A gente tem alguns momentos agradáveis, né? De alegria, tal, brincadeira, tal. Mas a gente veio para a Terra para resolver problemas. Os nossos problemas. Os nossos, vamos dizer assim, aqueles nossos desencontros. A gente veio aqui para resolver. E por que a gente não vai resolver? É só ter boa vontade, coragem, confiar, ter certeza em Deus, ter certeza na sua misericórdia. E a gente vai com certeza chegar no lugar onde o Cristo nos prometeu e nos promete. Então, caríssimos irmãos, eu vou voltar aqui para o Céu e o Inferno. Quem gosta muito desse livro é o nosso irmãozinho Claudivan, adora, porque realmente tem uma bagagem muito grande. Ele diz assim: causas do temor da morte. O homem, seja qual for a escala social a que pertença, tem desde a selvageria o sentimento inato do futuro. Lógico, os nossos irmãozinhos indígenas, eles não sabem o que é reencarnação. Eles não sabem todo como é o sistema de ida e vinda. Eles não têm noção, eu acredito, não sei, da lei de causa e efeito. Mas eles têm dentro de si o sentimento da imortalidade. E por que é que ele tem esse sentimento da imortalidade? Porque ele foi criado, nós fomos criados por Deus. Então a gente tem Deus dentro de nós, mesmo ele não compreendendo, mas ele tem. E você vê que eles fazem homenagem aos seus mortos, porque ele acha que eles estão ali, eles acreditam que eles estão ali, e na realidade devem estar. Então até o selvagem, ele tem essa convicção, ele tem essa certeza. É um negócio fantástico, né? Ele tem certeza, ele não tem entendimento. Ele não tem entendimento. E olha só, o que a doutrina espírita hoje em dia veio há cento e quantos anos? 1857, 164 anos, se a minha matemática não falha. Uma criança no mundo, mas está aqui trazendo uma bagagem em termos de espiritualidade, mostrando de onde a gente veio, por que estamos aqui, para onde vamos, e dizendo: olha, você hoje é o somatório do que você foi no passado. Você está escrevendo uma nova história hoje
que a gente pode escrever. A gente pode ter sido sabe, lá atrás ele pode ter sido o cão, como diz. Mas quando a gente toma consciência, está aqui, está na nossa consciência, as leis divinas, 621, Livro dos Espíritos, a gente começa a pensar, a raciocinar, a gente começa a querer se mudar, porque a gente vai aprendendo. E é isso que a gente tem que fazer aqui. É isso que a gente... E aí a gente vai perdendo o medo, as superstições. Tem muita gente que é cheia de superstição. Por quê? Porque não despertou ainda. Tem gente que não passa... Veja só. Tem gente que não passa debaixo de uma escada. Bom, não deve passar porque pode cair até alguma coisa, mas não passa porque é azar. A tesoura está aberta, deve fechar, deve, porque ela aberta pode ser um perigo até se uma criança alguém se cortar, tudo bem. Se um pobrezinho de um gato preto passar na frente dela numa sexta-feira, misericórdia. Aquela cor pretinha foi Deus que deu a ele. A tesoura foi um imprudente que deixou aberto. E a escada é algum trabalhador que está fazendo o serviço dele. Mas tem gente que tem tanta superstição, é incrível. Então quando minha gente, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, como diz Jesus. Quando a gente começa a compreender a verdade, a gente se torna pessoas independentes, livres. Nós tiramos as nossas amarras quando a gente começa a compreender o Evangelho de Jesus. Porque nós, às vezes, estamos amarrados pela nossa ignorância. Pois bem, vamos lá. Aí ele diz: este temor é um efeito da sabedoria divina. Quando eu estava falando que até os indígenas, eles têm um certo temor da morte, como nós também temos, dentro de uma normalidade. Aí ele diz: é uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido acerca da vida futura. Eu trabalho com uma criatura aqui na minha casa, a quem eu agradeço muito a Deus por ter ela aqui comigo. E ela diz: eu não vou não, dona Norma, eu vou a pulso. Eu acho que ela está melhorzinha, que eu já conversei tanto que ela não está dizendo que vai a pulso. Mas ela diz, ela hoje já está dizendo assim, eu queria viver um bocado de tempo. Então, você vai viver. Você não vai agora não. Eu dou até digo assim para ela se animar um pouquinho. Mas ela dizia: eu não quero ir não. Eu quero ficar aqui. Você vai viver tanto que vai enjoar. Então, à medida que a gente vai compreendendo, sabe, tendo a certeza que a gente não vai ficar perdido, a gente vai ficar vagando, salvo aqueles que não procuram se melhorar. Então, dentro desse conceito, dessa realidade, a gente vai tendo, sabe, até mais alegria para viver. Olha, eu sei que hoje eu estou aqui, amanhã, quando chegar meu dia, eu já estou na esperança de ver meu pai e minha mãe, que eu nunca mais vi, e outras pessoas. Veja se isso não dá alegria para a gente. Eu estou aqui, mas eu não vou me encontrar sozinha, não. Eu vou ver meu filho, eu vou ver meu marido, eu vou ver minha mulher, eu vou ver quem eu amo que já foi, que já me antecedeu, que já está lá. Então isso dá uma alegria muito grande. Não ficar naquela de morte, sabe? Aquela morte de destruiu, acabou. Ou foi para o céu ou foi para o inferno. Olha, isso de céu e inferno, não sei se alguém ainda deve estar pregando nessa igreja aí. Mas isso está tão meio caduco que hoje as crianças não estão querendo aceitar muito isso não, viu? Eu já tenho um sobrinho que chega junto de mim e fala: tia, me diga uma coisa, quando eu voltar, posso vir com a minha mãe e com meu pai? Eu digo: pode. Eu não vou dizer que não, quando eu chegar lá ela vai ver se pode ou não, né? Eu quero voltar com eles. Eu digo: você vai voltar com eles. Seja uma pessoa boa, faça o bem,
respeite seus pais, ame seus pais, você volta com eles. Quer dizer, uma criança de 9, 10 anos já está pensando dessa maneira. Então é isso que nós espíritas já devemos ter esse diálogo com as crianças, para que elas também não levem para a adolescência ou para a fase adulta aquele medo que vai ficar na sua consciência do céu e de um inferno. Porque ninguém acredita que vai para o céu. Você pensa, quer dizer, tem que acreditar, lógico, mas eu digo assim, uma pessoa que começar estudando sabe que não pode pegar esse céu agora, né? Que aliás você pode até estar no céu da sua consciência, tranquilo, não estou fazendo mal a ninguém, estou procurando fazer bem as pessoas, estou me melhorando, sei que é difícil, mas eu vou para essa luta mesmo, porque esse é meu trabalho. Isso aí começa a ficar num estado celestial. Pois bem, aí ele diz: esse temor é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido acerca da vida futura, como contrapeso à tendência que se tem. Sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida e a negligenciar o trabalho terreno que deve servir para o nosso próprio adiantamento. O trabalho aqui na Terra, ele tem um valor incrível. Um valor que a gente não pode dimensionar o valor do trabalho do que a gente executa aqui na Terra. Seja qualquer trabalho. Porque ele nos faz ter uma certa disciplina. Ele é importante, sim. Então lá vai. A proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Janete, minha irmã que está aqui me escutando, que ela já até disse ali, eu não li tudo não, mas ela disse. Janete tinha um medo da morte que eu acho que se dissesse que a morte era uma pessoa, ela quando visse essa criatura, ela desaparecia. Mas hoje está com o temor normal, que é, eu vou viajar, será que eu vou sentir frio? Será que eu vou me adaptar com a comida? Aí a gente começa a ficar assim meio, até um pouco ansiosa, uma ansiedade até normal. Mas dizer, meu Deus do céu, eu vou me acabar, vou me enterrar, e acabou tudo, não. Oh meu Deus, Papai do céu, uma inteligência suprema, um ser, sabe, que a gente não tem condições para definir Deus. Quem somos nós para definir Deus? Não temos condições ainda. Maturidade, conhecimento, elevação espiritual. Mas a fé que a gente tem nele, a gente diz, Papai do céu, eu sei que o Senhor não vai me deixar abandonada, perdido, né, nessa imensidão do universo, que é a nossa casa. Que o universo é a nossa casa. Pois bem, então à medida que a gente vai compreendendo a nossa missão aqui na Terra, que a gente vai trabalhando, que a gente vai amando, que a gente vai procurando ser menos chata, menos ruim, a gente vai crescendo e a gente começa a ter esperança. Ter esperança de um mundo melhor. Eu conheci uma criatura, um homem, era um homem de vida, ele tinha uma força para viver muito grande. Aí ele dizia assim, eu quero continuar na terra, nem que seja de cabeça para baixo. Mas chegou a época da sua vida que ele disse, eu não acredito, veja só, veja a diferença, eu não acredito que o mundo lá em cima, ele disse, é pior do que o daqui. Ele já estava sentindo a necessidade de partir, de se libertar para um mundo diferente. E graças a Deus ele não era uma pessoa ruim, não. Ele tinha um coração bom. Então ele deve estar sendo amparado pelos bons espíritos. Pois bem, então à medida que nós vamos aprendendo, vamos melhorando, vamos nos crescendo, a gente deixa de ter superstições, a gente deixa de ter tanto medo da morte, a gente passa a ser criaturas mais saudáveis, respeitando a vida, que a gente tem que respeitar a vida. É como você diz, olha, nessa pandemia, por exemplo, deixa eu ver a hora,
nessa pandemia eu dizia assim: meu Deus, eu vou tomar todos os cuidados. Eu vou tomar todos os cuidados. Mas se o senhor achar que eu devo ir, eu achei até bom que ele, até agora ele não deu sim não. Aí se o senhor achar que eu devo ir, eu só quero que o senhor me ajude a ir com muita tranquilidade, com muita paz. Porque só vai, meus irmãos, quem tem de ir. Quantas pessoas estão indo embora? Não é de Covid não. O coração parou, foi dormir, não acordou. Então a gente tem o tempo de estar aqui e tem o tempo de voltar ao mundo espiritual. Agora, o que a gente tem que ter uma certa preocupação, ou posso dizer um certo cuidado, uma certa atenção, é como disse Jesus: ore e vigie. Então vamos orar, fazer conexão com o mundo espiritual e vigiar se realmente nós estamos fazendo aquilo que a gente está dizendo que faz. Porque existe uma distância muito grande entre o que a gente diz e o que a gente faz. Mas quando a gente toma consciência da importância da nossa vida aqui na Terra, qual é o objetivo da nossa vida aqui na Terra, a gente passa a ter consciência e passa a dizer: olha, peraí, eu ia fazer isso, mas eu não tenho mais o direito de fazer. Eu não tenho mais o direito de fazer isso, porque isso faz parte de um passado onde eu era mais ignorante. Então é com essa filosofia, com essa certeza, que a gente começa a valorizar a vida, mas olha, com uma visão espiritual. Com uma visão espiritual. Tendo a certeza de que hoje é aqui, amanhã lá. Vamos preparar nossa bagagezinha. Pois bem, para libertar-se do temor da morte, é mister, quer dizer, é necessário poder encará-la no seu verdadeiro ponto de vista. Isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. É como diz assim, quando Kardec diz assim, que a gente precisa ter a fé raciocinada, é exatamente isso. É a gente procurar compreender, porque realmente a gente cria uma fé. Uma fé não, uma certeza. Porque às vezes a gente diz assim, eu acredito, mas será, hein? Aí fica aquele, será? Mas quando a gente diz, eu tenho certeza, dentro de mim diz que eu acredito que é assim que os irmãos falam, é assim que eu acho. Então isso cria uma coragem tão grande, tão forte, que a gente tem medo de sofrer, sim, mas sabe que todo sofrimento tem uma vitória lá na frente. E a gente também não está na terra só para sofrer não, gente. À medida que a gente vai se melhorando, a gente vai se livrando daquelas coisas que a gente fez, que não é necessário sofrer. Não é necessário. Mas tudo isso depende de nós. Então, para se libertar do temor da morte, é necessário a gente trabalhar, né? Isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. O que denota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. Olha, o que nos traz grandes problemas, vocês sabem. Eu vou só repetir. O que nos traz grandes problemas quando a gente chega no mundo espiritual é o nosso apego às coisas daqui da terra. Porque tem pessoas, irmãos nossos, que eles vivem, valoriza tanto
mas tanto as coisas materiais em detrimento, quer dizer, em prejuízo das coisas espirituais, que ele sente como se ele fosse viver aqui eternamente. Então, quanto mais formos apegados, eu não estou falando da gente relaxar o que a gente tem, não cuidar, não ter responsabilidade com aquilo que Papai do Céu deu para a gente viver. Não é isso. Eu estou falando de a gente achar que a casa vai ser eternamente minha, que o carro vai ser eternamente meu, que isso aqui é meu, que isso aqui é meu, que fulano é meu. Quando no livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz assim: quando tu chegares no mundo espiritual, os Espíritos, Jesus, através dos Espíritos, vai dizer assim: o que foi que tu fizesse com aqueles meus filhos que eu te confiei na terra? O que foi que tu fizesse com aqueles filhos que eu te confiei na terra? Filho de Deus. Antes de eu ser filha da minha mãe e do meu pai, você também. A gente é filha dele. E Deus deu essa oportunidade dele estar aqui conosco para nos ajudar. Para nos ajudar, nos educar, nos ensinar o bom caminho, nos ensinar a ser pessoas melhores. A tarefa dos pais. Então, nem os nossos filhos, quando a mãe, nem os nossos filhos são nossos. Não adianta, é filho de Deus. Então, quando a gente se apega demais às coisas materiais, a gente tem que zelar, a gente tem que ter cuidado, mas compreendendo que na hora que disser assim, que a gente tomar a ciência, vou partir, eu estou partindo, tudo fica. Eu vou estar preocupada, que não deixa de ser uma preocupação, que o espírito também tem uma perturbaçãozinha quando perde o corpo físico, mas à medida que, a proporção que ele tem entendimento, ele vai se livrando dessa perturbação, pois bem. Então o espírito chegando lá no mundo espiritual consciente, ele vai dizer assim: que foi que eu fiz lá na terra? O que foi que eu preparei para ser melhor e aqui chegar, ter um lugarzinho melhor, encontrar as pessoas que eu amo. Quem foi as pessoas que vai contar muito? As pessoas que nós ajudamos, as pessoas que a gente perdoou. As pessoas que muitas vezes a gente devia ter dado uma resposta pesada quando às vezes foi agredido. Mas naquele momento segurou, sabe? E disse assim: ele sabe menos do que eu. Porque se ele soubesse tanto quanto eu sei, o pouco que eu já sei, já é suficiente para eu não revidar com as mesmas palavras, com as mesmas grosserias que ele me deu. Quando Jesus disse: quando alguém bater na tua face, dá outra. Eu até um certo tempo pensei: dá outra para bater? Peraí, como é que é, hein? Mas não é não, meus amigos. É dar a outra face. A outra face que é compreensão, a outra face que é perdão, a outra face que é paciência, a outra face que tem sentimento de fraternidade com a pessoa, de solidariedade com ela, de compreender que ela ainda está numa situação ainda meio grosseira. A outra face é essa. Bate nessa, porque essa daqui é outra história. Eu acho fantástico isso. Olha, meu Deus, eu acho aquilo que Jesus deixou aqui pra gente, eu não estou seguindo muito não, mas o que eu já estou vendo é suficiente para entender o grande amor de Jesus conosco. Então a gente vai revidar, porque a gente também já foi assim, e às vezes a gente e às vezes, eita, eu errei, não podia ter feito isso. Então, meus amados, vamos ter paciência conosco mesmo,
Porque quem conhece a doutrina espírita, falando da questão do medo da morte, olhe, quem é espírita não pode mais ter pavor da morte. Deve ter o medo natural. Pavor da morte, não. Porque a gente já vive a vida material, vivendo também com a vida espiritual. Então, vamos fazer o nosso trabalho, o nosso deverzinho de casa, direitinho. Quando eu errar, por favor, diga para mim, tu erraste. Tu erraste, não foi assim que tu devia ter feito, não. Aí, sabe, nesse clima de amor e de fraternidade, a gente vai se melhorando. Uma vez uma amiga, minha amiga mesmo, disse para mim, tu é muito egoísta. Isso faz uns 40 anos. Ainda bem que foi 40 anos já. Ela disse, tu é muito egoísta. Eu contando uma história a ela. Aí ela disse, eu fiquei, meu Deus, ela disse isso, que eu era egoísta. Aí eu comecei, olha, foram 3 dias essa fita na minha cabeça, tu és egoísta, tu és egoísta. Eu já estava me inclinando dentro da doutrina espírita, eu disse, como é que pode? Aí eu vi que realmente eu era egoísta, quer dizer, eu era mais egoísta ainda. Então, Santo Agostinho disse que quando o inimigo disser alguma coisa com a gente preste atenção. Não fique com raiva dele não, porque ele diz o que um amigo não tem coragem. Mas graças a Deus essa minha amiga teve a coragem de dizer. Viu? Então, só tenho que agradecer a Deus a paciência de vocês escutar uma pessoa que luta com as suas deficiências, mas que está com muita vontade de fazer alguma coisa para seguir um dia o caminho do amor. Vou fazer uma prece rapidinho porque ainda falta 5 minutos. Elevemos o nosso coração, nosso pensamento, nosso amor para Jesus e dizemos, Jesus amigo, muito obrigada, Senhor, por estar recebendo essas luzes que vêm de Ti, essas luzes que nos mostram o caminho do bem e do amor. Dai-nos a força, mestre amigo, para seguir sempre as leis divinas. Dai-nos o entendimento, amplia nossa sensibilidade para sermos melhores. Abençoa nossos irmãozinhos que ainda não enxergam os teus ensinamentos, Jesus. Pedimos ao nosso Pai de infinita bondade que nos fortaleça na nossa tarefa aqui na terra, que nos dê força, coragem, sabe? Dai-nos, Senhor, a vontade de ser melhor. Abençoa todos nós, teus filhos. Abençoa os nossos lares. Dai-nos a certeza do teu amor aqui dentro de nós, para que a gente possa ser cada dia mais feliz e ter mais agradecimento por Ti. Prezados irmãos, que Deus nos abençoe. Um beijo no coração de vocês e muita paz. Muita gratidão por estarmos juntos nesses momentos. Muito obrigada.